Fala Ilustre, tudo bem? Aqui é o Francis de Cristo da Evolução Diária e hoje eu tô aqui para mostrar para você um pouco do pacote de brushes para Photoshop de grafite digital ou mídias secas digital. A ideia hoje é fazer uma demonstração, mostrar cada um dos brushes, como eles funcionam, quais texturas eles proporcionam e em que momentos que você pode usar eles. Eu já fiz uma demonstração do nosso outro pacote de brushes, que é o de aquarela digital. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar no card para você ver depois. Então eu vou começar pela instalação e ela é muito simples. A partir do momento que você tiver acesso ao pacote de brushes, você vai baixar um arquivo. Esse arquivo é exatamente esse aqui, ó, Brushes Grafite Evolução Diária ok.abr, tá? Você vai dar 2 cliques nesse arquivo aqui e ele automaticamente vai instalar no seu Photoshop. Então se você abrir a lista de brushes, você vai ver que ele vai deixar por último, né, esses último pacote de brush que você pegou. Na última versão do Photoshop agora tem essas pastinhas para você poder organizar seus brushes, que é bem bom, né? Mas mesmo assim, se você ainda não tem essas pastinhas, eu deixei esse primeiro brush aqui, ó, Brushes Graffiti, com uma extensãozinha aqui do lado e esse fim aqui também, só para você saber aonde começa e aonde termina o pacote de brushes de grafite digital. Então esse primeiro e esse último brush, eles não são utilizáveis, né? É só para realmente marcar o início e o fim deles. Esse primeiro tem esse Fala Ilustre e o último ali, muito obrigado. É um brush também, né? Mas ele não é utilizável, é só para organizar mesmo. Antes de começar a demonstração, eu quero dar uma dica. Se você quer fazer uma arte que simule o lápis sobre o papel, é legal que você coloque uma textura de papel no fundo. Para isso é muito simples, você tem que primeiro preencher uma camada com um branco, né, a cor que vai ser o fundo do papel. Aí você vai dar 2 cliques nessa camada e você vai chegar aqui na textura. A textura fica dentro do chanfro e entalhe, tá? Então você vai selecionar a textura e provavelmente ele não esteja com esse pacote aqui, ele vai estar com alguma outra definições aqui, os padrões estariam diferentes, tá? Então você pode baixar, ele já vem de fábrica alguns padrões aqui, né? E esses superfícies artísticas contém um padrão interessante que é esse aqui, ó. É o aquarela 150 by 150 pixels, tom de cinza, enfim. Esse carinha aqui, ó. Eu vou aproximar um pouco para vocês darem uma olhada no efeito. Então pode ser que ele esteja com uma configuração um pouco diferente aqui, meio exagerada demais ou grandona aqui. Então eu gosto de deixar mais ou menos no meio, na questão da escala. Então, ou seja, uns 90%, alguma coisa assim. E a profundidade também, um pouco mais próxima do meio, tá? Algo que fique mais sutil para não ficar uma coisa muito grotesca. Então, ali por 18, acho que já tá um bom nível. Dou ok? Agora, esse papel aqui já tá com a textura, tá? Vou colocar aqui textura, papel e vou bloquear essa camada para não ter erro de acabar rabiscando algo nela sem querer. Então, na camada de cima aqui, eu vou colocar os testes. E aí, vou começar a rabiscar. Beleza? Então, o primeiro brush aqui, ó, é esse lápis textura. Tá? Eu vou começar sem nenhuma configuração alterada aqui, então 100% na opacidade, 100% no fluxo. O botãozinho aqui de transparência também não está acionado. Então vou simplesmente rabiscar aqui e vou usar a pressão da caneta para trazer suavidade e trazer outros tons aqui, né? Então alguns desses brushes, praticamente a maioria deles vai funcionar diferente com relação à pressão que você coloca neles. Então esse lápis textura aqui, ele tem realmente uma textura bem interessante para fazer esboços, para fazer pintura também, né? Então vai depender bastante do seu objetivo. Sempre lembrando que eu estou usando aqui ele em 100% com preto e você pode usar cores também, né? Então esses brushes eles também funcionam muito bem se você usar eles na forma colorida para pintar, para fazer a finalização da pintura também. Então tá aí, lápis textura
bem interessante para fazer achuras, enfim, é um xodózinho, eu gosto bastante de trabalhar com ele. O segundo, ele é o lápis textura médio, então ele na verdade é da família desse primeiro lápis textura aí, com uma diferença, ele consegue consegue espessuras mais finas, né? Coisa que no primeiro ali não é tão possível, você já vai ver por quê. Se eu pego esse primeiro, eu diminuo bastante o tamanho dele, aqui ele está em 30 pixels. Se eu baixar aqui para uns 14, talvez ele já quase não está funcionando. Fica só uma falhazinha assim, mas se eu baixar um pouco mais disso, ele já não vai nem funcionar, né? Então se eu quero traços mais finos, eu vou pegar esse segundo aqui, ou o terceiro, que são da mesma família, e eu consigo chegar a espessuras mais finas para conseguir os efeitos que eu estou precisando, tá? Outra coisa, quando você for pegar os brushes para testar, teste cada um deles, brinque com eles, mude a cor, mude aqui a opacidade. Você pode ativar também esse efeito da transparência aqui, ó. Você vai ver que ele vai ficar um pouquinho, pelo menos esses aqui, ele vai ficar um pouquinho mais borradinho assim, ó. Com uma aparência um pouco mais macia talvez, tá? Fica um pouquinho diferente. E para rabiscar também, né? Rabisque bastante, esboce bastante aqui, faça estudos para rabiscar aqui. Você vai ver como fica, dá uma sensação de você estar trabalhando um pouco mais no papel, assim, fica bem interessante. O terceiro então é a mesma família, aqui lápis textura menor para conseguir traços ainda mais finos, né? Então deixa eu desativar ali. Mesma coisa, vou suavizando aqui na própria pressão da caneta para ficar ele mais falhadinho, mais transparente assim, tá? Então eu gosto bastante de esboçar com esses 3 lápis iniciais aqui. Dando sequência aqui, então, aqui tem o lápis 6B. Agora você vai perceber que ele é um pouquinho mais macio. Lembrando, eu tô com um tamanho de folha aqui A3, tá? Em 300 dpi. Beleza, se você for trabalhar com formatos diferentes, muito menores, pode ser que tenha alguma dificuldade em você conseguir reduzir bastante o tamanho do brush. Dependendo do brush, ele pode ter alguma falha, tá? Então, com 300 dpi não tem erro, tá? Se você for trabalhar com 72 dpi, aí já tem alguns brushes que não vão conseguir chegar num resultado tão bom, beleza? É bom avisar isso antes, né? Então aqui tem o lápis 6B, ele tem um aspecto um pouco mais macio, assim, ó. Parece que foi passado um esfuminho, alguma coisa assim que deixou essa passagem de tons mais suave, né? E aqui também, se eu rabiscar solto, vai ver que ele tem ainda uma textura bem interessante para criar efeitos, né? Ou simplesmente para esboçar também. Mas se você ficar esboçando várias vezes no mesmo lugar, ele vai dando uma preenchida, assim, ele vai sobrepondo, tá? Mas de qualquer forma, ele também tem uma textura bem interessante. Show de bola! Vamos lá. Próximo aqui, então, também é um lápis de 6B. Né? Ele é um pouquinho mais porosinho assim, a parte final dele, ele tem um pouquinho mais de falhas, né? Que fica interessante, essas falhinhas como se fosse da própria textura do papel. E mais uma vez, se eu passar ele simplesmente solto assim, você percebe que ele tem essa textura assim, né? Aqui o próximo também é um lápis, é como se fosse um 6B, só que dessa vez ele é um pouquinho mais... Opa, peraí, deixa... É um pouquinho mais texturizado. Então vou mostrar aqui, ó. À medida do momento que eu vou suavizando aqui o traço, dá pra ver um pouquinho mais de textura nele. Tem umas bolinhas assim. Ó, se aproximar um pouquinho aqui você consegue ver. E se aumentar ele também, ele dá outros efeitos, né? Então aqui ele vai ficar um pouco mais... como se fossem umas nuvenzinhas assim, interessante também para fazer alguns tipos de pintura. Só de aumentar o brush já dá um outro efeito aqui. E você pode usar cores, né? Sempre lembrando que é interessante usar esses brushes também para pintar
porque eles vão fazer algumas passagens de cores bem interessantes, com uma textura bem legal. Então vou pegando os tons do meio aqui, vou já juntando, e olha que legal a textura que ele vai criando. Então imagine uma pintura toda feita com esse material aqui, parece que é um giz, né, que você está usando, um giz de seco, alguma coisa assim, pastel seco, tá? Aqui então um lápis arenoso, né, ele tem uma texturinha assim, ó, ele é mais texturizado que os outros ali, parece que ele tem umas areinhas mesmo dentro, principalmente se você passa ele mais sozinho assim, né, pra fazer achuras mesmo, né. Bem legal também. É outro tipo de brush que eu gosto muito para esboçar, tá? Acho bem interessante fazer esses esboços, inclusive bem jogadões, assim, ó. Mesmo que depois passe a limpo. Mas esses brushes, eles me induzem a trabalhar como eu trabalho no papel, e às vezes no papel eu gosto de fazer esses esboços mais frenéticos, mais soltos, assim. Show de bola. Então vamos lá para o próximo. O próximo é o lápis arenoso maior. É mais ou menos a mesma coisa que esse primeiro aqui, só que ele é mais poroso assim, né? Então para fazer texturas também, inclusive nesse próprio cachorrinho aqui, ó, ele cria uma textura um pouquinho diferente. Agora, lápis arenoso opaco, seria esse carinha aqui, só que de uma forma um pouco mais compacta, né? Para você não ter tantos poros, tanto tão abertos quanto aquele primeiro ali. Então você também percebe uma granulação interessante nele. Também é bem interessante para esboçar, né? Para escrever também, né? Fazer assinatura assim, ó. Beleza? Ou até para fazer um desenho mesmo, né? Toda a finalização feita com esse tipo de brush aqui. O próximo aqui, lápis arenoso com textura, então seria esse aqui com uma textura um pouco mais agressiva, ó. Como se fosse até em cima de um papel reciclável, né? Que acaba tendo uma textura assim de fundo. Mesma coisa, se eu ampliar ele vai dar outro tipo de textura bem interessante também, ó. Então todos eles, se você ampliar, se você der uma modificada, você vai ter outras experiências, né, interessantes que você pode experimentar. Então é legal você dar uma ousada aí, explorar mesmo o que eles podem oferecer, porque aqui, ó, parece uma árvore, né, parece um pinheiro assim, rapidamente já foi criado esse efeito. Então se você coloca a cor aqui, deixa eu colocar uma corzinha aqui, peraí. Tem uma cor de base, dá até para travar a camada aqui para ele não vazar tanto para fora, ó. Interessante, né? Então, só de você aumentar esse brush já deu um outro efeito legal nele também. Por isso que eu digo que ele não só faz a função das mídias secas. Ele não só faz essa função, quanto ele faz outras que você vai descobrindo no andar da carruagem. E só explorar que você vai chegando em resultados bem interessantes. Maravilha! Então, próximo aqui, grafite, textura pontinhos. Então percebe que ele tem uns pontinhos, né? A textura dele também é bem legal para fazer pintura, uma coisa mais texturizada mesmo. Fica fofinho também se você faz uma arte que é para ser mais fofinha. Fazer a pintura com esse tipo de brush que tem uma textura mais
mais forte, assim, fica legal pra caramba. Então aqui, ó, já rapidamente a gente consegue criar um acabamento bem interessante, bem para livro infantil. Isso aqui é excelente, dá uma textura muito legal e é tranquilo, é rapidinho, né, para criar esse tipo de efeito assim com brush que já tem essa textura feita. Aqui então vai começar um outro tipo de acabamento que seriam carvões, né? Então carvão, aqui esse primeiro ele dá uma juntada em tudo, né? A não ser quando eu passo mais suave assim, então daí ele tem essa aparência um pouco mais solta. Mas a ideia desse carvão é aqueles tijolo mesmo de carvão que é meio difícil controlar até onde ele vai, até onde ele não vai aqui, então fica com essas bordas bem chapiscadas, né? O segundo é praticamente a mesma coisa, só que um pouco mais preenchido no meio e nas bordas um pouco mais esfumaçada, né? Então é bem legal também para criar umas artes um pouco mais dramáticas, talvez. Tá aí. Agora, carvão 3 ele é um pouco mais falhadão, assim, ó. Também é ótimo para fazer texturas, talvez até de chão ou de algum tipo de parede, a própria mata também, né? Então, independente da arte que você for fazer, também dá para fazer a pintura geral com ele, né? Só que ele é um pouquinho mais solto, assim, né? Então, eu usaria ele mais para fazer texturas específicas do que a pintura total, né? Tem outros brushes que eu acho que dá pra controlar um pouco melhor para fazer essa pintura. Esse aqui eu acho que é mais para fazer uns detalhes. Aqui o carvão energia, carvão energia porque eu acho que ele tem uma agressividade assim, ó. Essas bordas que ele fica bem chapiscadona assim, ó. Então às vezes até para fazer um título de alguma coisa, né? Tipo, saca? Próximo aqui, carvão energia com textura, então também para fazer pinturas com bastante textura nesse caso. Ele tem já uma texturinha como se fosse um fundo de papel ali meio quadriculado e o resto ele vai ficando mais chapiscado assim, ó. Se você for passando ele em cima dele mesmo, ele vai dando esse aspecto mais de bagunça ali, né, no meio. Então também a mesma coisa, é legal pra caramba quando você joga uma cor nisso. Olha, ele já vai dando uns efeitos bem loucos. Para fazer explosão também, isso aqui é muito legal. Fazer efeito de explosão, né? Show. Aqui, grafitão fiapos, olha o nome, olha os nomes. Então esse aqui é meio parecido com com esse cara aqui, né? Arenoso, acho, arenoso com textura, isso. E esse aqui é o grafitão fiapos, então também para pintar é muito legal para misturar as cores, fazer a parte de pintura mesmo. Ele vai dar uma textura bem legal. Lembrando que esses pacotes já estão disponíveis, né? Tanto o de grafite quanto o de aquarela. A gente vende eles separadamente e eu já falo sobre isso onde você consegue encontrar eles, tá bom? Seguindo aqui então, depois de grafitão fiapos, tem o traço que some, olha isso. O traço que some, na verdade, se você ficar passando ele assim, você vai ver que ele vai dando um efeito de meio que aguar, né? Os outros traços ali, tá? Mas ele tem uma textura bem interessante assim, né? Ele é bem granulado e ó, pode ver, ele vai meio que sumindo com os traços que estão lá atrás, né? Então é mais um efeitinho assim que ele vai criando, como se fosse como se ele estivesse aguando mesmo o próprio lápis, tá? Então é legal às vezes para fazer algum tipo de pintura assim, onde você quer dar uma simulada de algo que está se esvaindo, né? Está desaparecendo assim, ó. Mesma coisa é o próximo traço que sobe, aguado 2, que ele é mais aguadão mesmo, né? Parece que é tipo uma aquarela mesmo, tá?
É uma mistura de grafite com aquarela, assim, ó. Olha que legal, parece que ele deu uma aguada mesmo, deu uma desaparecida ali, assim. É mais para criar alguns efeitos também, principalmente na parte da pintura, tá? Grafite bastão aqui já começa alguns brushes que eu gosto pra caramba pra fazer pintura, né? Principalmente quando é uma coisa pra ser mais fofinha, que ele cria essa texturinha assim, né? Como se fosse um giz pastel mesmo. E quem me conhece sabe que eu adoro trabalhar com giz pastel, então ele vai ter esse efeito aqui, tá? Essas texturinhas assim, ó. Então trabalhar com cores neles é sensacional, eu gosto pra caramba. Depois eu posso pintar alguma coisa e deixar em Speed Painting pra vocês verem como que funciona na prática usando esses brushes, tá? Ó, então rapidamente você já cria um efeito muito legal de passagem de cores, né? Sem muito esforço mesmo, assim, ó. Passar aqui, ó, usando a pressão da caneta também, né? E trazendo um pouco também da manipulação das cores ali, né? Para você trazer cores mais vivas para os highlights, fica interessante também. O próximo aqui é o grafitão bloco. Tanto esse grafitão bloco, de lado bloco, como se fosse um grafitão de lado mesmo, e o grafitão de lado com pressão, os dois eu gosto muito para fazer pintura, né? Então, só mostrando aqui, ó, ele tem já um acabamento mais chapiscadinho assim, né? Esse aqui é um pouco mais compacto e esse aqui é um pouco mais chapiscado. Então eu gosto bastante dessa textura que ele cria. Tem um livro infantil que eu fiz para uma editora, que toda a finalização foi feita com esses brushes aqui, esses grafitões de lado. Vamos lá então para o próximo, que é o grafitão de lado com pressão, que é basicamente esse aqui já com a pressão acionada, né? Então ele já fica um pouco mais transparente, um pouco mais opaco, só na pressão, e o tamanho também dele influencia com relação à pressão. Mas os dois são bem semelhantes. Yeah! Então aqui grafite leve. Deixa eu voltar para o preto aqui. Então esse aqui é mais ou menos como se pegasse o lápis, colocasse um pouquinho de lado. Esse aqui com bastante textura ainda, né? Mas é como se você pegasse o lápis, colocasse de lado assim e ficasse pintando de lado assim, né? Ele vai dando essa texturinha aqui. Se eu pressionar um pouco mais ele vai ficar um pouco mais forte aqui. Então para rabiscar ele já não é tão bom, né? Porque ele fica muito falhado. É mais para pintar e fazer achuras, fazer alguns detalhes de luz e sombra, assim, fica bem interessante. Aqui o grafite leve 150, que é esse aqui, só que grandão, então ele já tem uns poros interessantes, umas bolinhas aqui, né? Esse aqui é muito legal também para você fazer tipo um tipo de explosão também, ó. Até de spray, assim, ó. Que ele tem esses chapiscadinhos, assim. Então fica legal também para você fazer esse tipo de efeito, tá? Ou até tipo chuva, enfim, tudo que você possa usar tipo de granulado assim, você pode usar esse brush para simular, né? Às vezes você tem lá um fundo com alguma cor também, né? Pega um tom um pouco mais claro. Olha que interessante que fica também, né? Então é explorar, né? Explorar o que ele pode te oferecer e brincar com as possibilidades. Próximo aqui então é o grafite leve 3, né? Tipo mais uma dessas famílias do grafite leve. Ele é um pouquinho mais borrado, digamos assim, os outros são mais secos. Então também é bem interessante essa textura, ó, fazer um céuzão assim, ó, céuzão à noite, para lá em cima ficar mais preenchido. Olha que interessante já. Agora grafite leve disperso, né? É mais para preenchimento mesmo esse aqui. É a mesma coisa, ele tem uma textura, como se fosse uma textura já de papel. Mesmo se eu tirar a textura aqui que eu coloquei,
né? Então, tirei a textura que eu coloquei de início, ó, ele já tem uma textura nele mesmo, tá? Então também para fazer uns preenchimentos é bem interessante. Usar cor. Legal explorar, né? Próximo aqui então, granulado. Também efeitos, né? Então às vezes fazer uma camisa, a camisa do personagem com esse efeito fica legal. Rua fica muito legal fazer com esse efeito aqui. Alguns detalhes de chão, de parede, né? Se você deixar um pouco mais suave aqui, ó, né? Dá pra fazer esse efeito como se fosse uma parede de cimento, assim, chapiscada, né? Fica legal pra caramba também. O próximo então já tá quase acabando, granulado preenchido. Então ele simplesmente vai preencher um pouco mais, seria esse cara aqui, só que com mais presença, né? Vou aumentar bastante o brush só pra ver o que acontece aqui, ó. Aqui o granulado disperso. Então ele vai ficar marcado em alguns pontos e em alguns outros pontos vai ficar um pouco mais suave também para criar uma espécie de randomização, né? Aqui, trama, esse aqui é mais ou menos como se fosse um monte de Ashura, só que já pronta, né? Então se você diminuir bastante o brush aqui também, dá para usar ele, vai ficar umas rachurinhas menores, né? Só que essas aqui são rachuras dispersas, né? Não uniformes. Mas ainda assim dá pra fazer alguns efeitos interessantes com ele aqui. Tipo um tipo de malha, ou até um fundo de caverna, alguma coisa assim, que você não tem muita definição daquilo que tá nas laterais da parede, né? Então você só vê aquele emaranhado de uma coisa sobreposta com a outra, assim. Interessante também. Aqui então, para fechar, é o giz negro. Então esse aqui tá no fundo branco, mas se você colocar um fundo aqui como se fosse um quadro negro, vou colocar um... Então esses são os brushes do nosso pacote de grafite digital, ou melhor, mídias secas digitais. Eu espero que você use e abuse deles, experimente bastante, use as cores, aumente o tamanho deles, explore as texturas que eles vão te dar. E para adquirir eles, o link está na descrição desse vídeo. Você pode me marcar lá no Insta, @evoluçãodiária, para me mostrar o que você conseguiu fazer com esses brushes de grafite digital. E eu vou postar lá nos nossos stories para a galera ver e acompanhar seu trabalho também. Qualquer dúvida que você tenha, me contacte pelo Insta ou pelo Facebook, que a gente está de olho. E também aproveite para assistir a demonstração dos brushes de aquarela que estão no card aqui desse vídeo. É isso aí, muito obrigado, vou ficando por aqui. Eu sou Francis de Cristo e continue com a sua evolução diária. Tchau, tchau!